Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Olha só, no vídeo de hoje eu vou trazer uma informação relevante, claro, sobre uma ação civil pública protocolada pelo Ministério Público Federal em relação à OAB. E vou lhe dizer uma coisa, essa ação, que no momento é só com relação à OAB, poderia ser utilizada, o raciocínio dessa ação poderia ser utilizado no concurso público de modo geral. Então aqui vai valer para a OAB, mas a gente pode raciocinar isso de um modo geral para o concurso público e a maneira como nós ficamos vigilantes no concurso público, no caso aqui o Ministério Público Federal, essa maneira faz com que o concurso, ou a OAB, ou eventualmente o Enem, se tornem diferentes e tenham um final diferente, um final melhor, respeitando princípios de ordem constitucional. Ufa! Tudo isso para abrir o vídeo de hoje. Eu sou Daniel Pereira Coach, eu trabalho com preparação de alunos para concurso público. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vê todo o nosso portfólio. Nessa caixinha aqui embaixo na descrição tem muita coisa legal, inclusive material grátis, material gratuito do Gran Cursos para você estudar com mais foco, com mais atenção e com mais qualidade. Dê uma olhada aqui embaixo, tem os links, você vai gostar, tá tudo prontinho já para você. Dê like e comente, isso é essencial. Inscreve-se no canal, destrave o sininho e, se puder, seja membro também aí. Obviamente, nos coloque nas suas redes sociais. Eu sempre vejo que a galera tem me colocado no seu WhatsApp aí para os amigos. Então, aí, ó, pelo menos 5 amigos, mande aí no WhatsApp, beleza? Vamos lá então, daí a gente vai desenvolvendo o raciocínio, vamos fazendo uma pequena reação a essa notícia, vamos fazendo um raciocínio do ponto de vista jurídico, que é legal para a gente poder aprender também essa parte do direito e também para a gente perceber que isso aqui, aplicado à OAB, também pode ser aplicado ao concurso público. Muito bem, direto ao ponto, sem enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live, seja o que Deus quiser. Ó, essa notícia eu estou tirando diretamente do site do Ministério Público Federal de São Paulo. Vou deixar o link para depois você poder dar uma olhada também. Aconteceu o seguinte, ó. Uma ação do Ministério Público Federal quer que candidatos prejudicados em provas da OAB sejam reinscritos no exame sem custo. Vou contar para você aqui, ó. Primeiro a situação. No dia, vou contar a situação, claro, porque muita gente não sabe, para você entender por que o Ministério Público Federal tomou essa decisão e a gente vai encaixando com o concurso público também, ó. Você sabe, a OAB faz um exame nacional, está sempre por aí, né? Você já ouviu falar. E trago aqui, inclusive, conteúdo da OAB para o exame nacional da OAB, que a gente chama. É uma espécie de concurso que não tem concorrência, né? Porque quem concorre é você mesmo contra você. E no último, um exame que nós tivemos aí, se não me engano, o número 37, é o 37º exame da OAB. Nós tivemos o seguinte, olha só. Ao realizar o exame no dia 30 de abril, os candidatos que fizeram a prova prática de direito do trabalho, porque a OAB tem dois tipos de prova. Primeiro, que é objetiva, tem que acertar metade. Aí você vai para a segunda fase, que é a escrita. Essa aqui é a escrita. Então, no dia 30 de abril, ao realizar o exame em 30 de abril, os candidatos que fizeram a prova prática de direito do trabalho, também é o seguinte, na prova prática você escolhe um ramo do direito. Aqui especificamente foi direito do trabalho. Mas esses candidatos, então, fazendo essa prova, enfrentaram interrupções devido a um erro no enunciado da proposta de elaboração da peça jurídica. Na peça que se tinha que escrever, o enunciado estava meio truncado, está meio complicado, deu um bafafá enorme, de modo que os candidatos tiveram que interromper e, obviamente, perderam tempo. Então, essa intercorrência prejudicou a isonomia entre os participantes, porque aqueles que optaram por matérias diferentes, claro, saíram na frente. Os que optaram pelo direito do trabalho, por causa de um erro da banca, é a Fundação Getúlio Vargas, acabaram perdendo mais tempo. Então, segundo o que se depreendeu aqui na ação do Ministério Público, nós tivemos
diferentes tratamentos para pessoas iguais, entendeu? Que feriu o princípio da isonomia. Então, essa intercorrência, voltando aqui à notícia, prejudicou a isonomia entre os participantes, uma vez que a paralisação teve duração distinta nos diversos locais de prova e o tempo suprimido não teria sido reposto. Bem, e olha que raciocínio interessante. Isonomia é tratar igualmente os iguais, né? Tem até uma definição muito própria no direito, na doutrina brasileira sobre isso. Mas aqui, veja bem uma coisa. Primeiro, tá, qual isonomia foi quebrada? Raciocine aí comigo e me coloque aqui também nos comentários. Qual isonomia foi quebrada se a gente, no exame da OAB, não concorre um com o outro? Porque não tem um número fixo de vagas, né? Então não tem 20 vagas para São Paulo, digamos assim. Não. Nós estamos concorrendo contra nós mesmos. Nós é que precisamos passar na prova e daí, inclusive, depois entra na OAB e paga anuidade e aquela coisa arada toda. Aliás, pago já a anuidade da OAB há uns 30 anos, pelo menos. Mas aqui, especificamente, é isso. Será que há isonomia? Isso é para você pensar aí. Mas voltando lá. Essa intercorrência, segundo o posicionamento do Ministério Público Federal, quebrou esse princípio de isonomia entre os candidatos. A origem, voltando aqui à notícia, a origem do problema está em uma data citada na situação hipotética sobre a qual os candidatos deveriam formular uma peça de defesa, isso lá no direito do trabalho. Fiscais interromperam a realização das provas até que pudessem apresentar a errata e esclarecer o equívoco, quer dizer, arrumar o enunciado que estava errado. E se sabe no direito, notadamente no direito do trabalho, uma data às vezes altera todo o pensamento. Segundo relatos encaminhados ao Ministério Público Federal, em pelo menos 16 estados do país, as paralisações duraram de 10 minutos até 2 horas. Olha que horrível. A depender, evidentemente, do local. Nas várias representações que o Ministério Público Federal recebeu em todo o Brasil sobre o episódio, os inscritos foram unânimes ao dizer que não houve reposição do tempo, o que contraria as regras previstas no próprio edital do exame. Houve flagrante quebra da isonomia entre os candidatos que realizaram provas práticas de outras matérias que não tiveram necessidade de serem esclarecidos por errata nem interrompidas suas provas, bem como entre aqueles que estavam em diversas localidades, visto que em cada localidade a informação da errata chegou aos candidatos em momentos distintos. Quem falou isso e destacou essa parte aí última é o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão Adjunto em São Paulo, o senhor José Rubens Plates, que é autor da ação civil pública. E vou deixar então o link dessa matéria para você, se quiser, evidentemente, acompanhar essa ação civil pública. O Ministério Público, então, agora, você já entendeu, o Ministério Público, então, Federal ajuizou a ação civil pública com pedido de urgência para que a OAB e a Fundação Getúlio Vargas sejam obrigadas aqui agora, porque nós já estamos no 38º exame, já passou, aquele 37 está lá para trás. O que a OAB quer agora? Quer que a FGV e a OAB sejam obrigadas a reinscrever automaticamente, independente do pagamento de taxa, não precisa pagar, né? Os 21.220 candidatos reprovados na segunda fase do 37º exame da OAB, especificamente na prova prática de direito do trabalho. Então, assim, na prática, o MPF, Ministério Público Federal, quer que aqueles que reprovaram na prova prática, eu acredito aqui só do que fizeram o direito do trabalho, possam ser reinscritos automaticamente sem pagamento, né? Sem pagamento, que é uma grana alta, inclusive, para este exame de agora e daí o 38, e aí façam esse exame tranquilamente. Vamos aguardar. Houve aqui um pedido de... Eu vou tratar de liminar, para você entender. Houve um pedido de liminar e vamos ver o que vai acontecer. Então, sem custo nenhum, essa que é a ideia do Ministério Público Federal. O MPF quer que candidatos prejudicados em provas da OAB sejam reinscritos
nesta fase atual, ou melhor, neste exame atual. Pois bem, agora trazendo mutatis mutandis, como a gente diz no direito, trazendo essa análise agora. Será que uma provocação do Ministério Público Federal num concurso grande, no caso aqui um concurso grande, OAB, mas num concurso grande do, sei lá, do Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, INSS, o que mais que nós temos aí de grande? O IBGE nós teremos grande. Numa eventualidade de quebra desse parâmetro, desse paradigma, dessa isonomia, melhor dizendo, será que haveria a possibilidade do Ministério Público Federal também atuar? Sim, sim, sim. Desde que, obviamente, o Ministério Público Federal assim o queira e, obviamente, desde que seja noticiado sobre isso. Por isso que é importante a gente se manter atualizado sobre o que ocorre no nosso concurso, que eventualmente, numa possibilidade, o Ministério Público Federal pode tomar as dores, ou até o estadual, dependendo muito do concurso público. Pode tomar as dores e entrar e iniciar uma ação civil pública sem nenhum custo para nós, concurseiros, e obviamente com toda a fiscalização do Ministério Público Federal. Por que tudo isso? Porque o Ministério Público Federal ou estadual estão aí, são os grandes fiscais da lei, é o custos legis, que a gente chama do direito. Então ele tem que fiscalizar se a coisa toda está num trâmite regular e num trâmite legal e também abaixo do constitucional, se constitucionalmente as coisas estão indo bem, né? Afinal de contas, um concurso, ou mesmo a OAB, tem um interesse público intrínseco ali. Valeu? Essa é a notícia que faça a reflexão, deixa aqui a sua análise também, vou ler mais tarde. Eu achei muito interessante trazer essa análise aqui para o nosso canal, porque nós vivemos dessas notícias e essas notícias abastecem o nosso raciocínio, o nosso tirocínio jurídico e eventualmente a gente pode usar esse argumento numa prova, podemos usar inclusive numa dissertação, é muito interessante essa questão. Valeu, gente? Então, isonomia posta, o princípio da isonomia foi posto à prova aqui. Vamos aguardar se vai ter uma liminar aqui, tá bom? É isso, muito obrigado, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.